Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 50 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre as estações do ano no Brasil. Na nossa aula passada falamos sobre as estações do ano, movimento de translação da Terra. Falamos de maneira geral dos equinócios, dos solstícios, de maneira geral no globo como um todo, no planeta como um todo. Agora, nessa aula, nós vamos falar especificamente das estações do ano no Brasil. Como que nós conseguimos reconhecer as estações, como elas são percebidas nas diferentes partes da Terra e principalmente do nosso país, e como os povos indígenas identificavam a mudança das estações. Então, os povos que viviam aqui antes de nós, eles também já conheciam não as estações como nós conhecemos hoje, inverno, primavera, outono, verão, enfim. Mas eles sabiam quando ia começar uma época de grande quantidade de chuva, de calor, quando a temperatura iria baixar, como eles identificavam essas mudanças de estações. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer como as estações do ano são percebidas nas diferentes partes do Brasil e do mundo e vamos identificar como os povos indígenas faziam para identificar a chegada ou o fim de uma estação. Então, como eles percebiam, como eles identificavam o início ou o fim de uma estação? Antes de começarmos essa aula, preciso que vocês tenham o caderno e o penal de vocês, que vocês façam anotações, curiosidades e conceitos e definições que nós veremos nessa aula. Vocês vão utilizar essas anotações futuramente quando vocês forem fazer um exercício, uma atividade, uma avaliação, ou simplesmente quando precisarem relembrar os conteúdos que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. Tá certo? Vamos começar então? As estações do ano no Brasil. A divisão do ano em estações mudou muito ao longo do tempo. O atual sistema com 4 estações começou a se difundir pela Europa no século XVII. Então, essas 4 estações começou lá na Europa no século XVII. Já temos muitos anos aí. Nesse sistema, solstícios e equinócios marcam o início e o fim de cada estação. Como nós comentamos na aula passada, solstício de verão, início do verão, solstício de inverno, início do inverno, equinócio de setembro, início da primavera, equinócio de março, início do outono. Então, aqui na região sul nós temos essas marcações, solstícios e os equinócios. Por ter origem na Europa, essa classificação tradicionalmente apresenta as características das estações naquele continente. Como assim, especificamente naquele continente? Nos outros não funciona dessa mesma forma? Para nós, aqui da região sul do Brasil, ela funciona de uma forma bem parecida com essa europeia. Mas para outras regiões do Brasil e do mundo não funciona dessa maneira. Mas enfim, naquele continente a primavera é a estação das flores e do tempo agradável. O verão é o período das altas temperaturas. O outono é a época da colheita e quando as árvores começam a perder as folhas. E o inverno, por sua vez, é a época do frio e da neve. Então, nós temos o inverno, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, seguindo sempre esse ciclo. Legal? Esse padrão, porém, existe apenas em algumas regiões do mundo, especialmente nas zonas temperadas. Vamos relembrar lá um pouquinho da geografia, vocês já estudaram, enfim. Nós temos o Equador, do Equador até o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós temos uma zona chamada de zona tropical. Nós queremos as zonas temperadas para saber aonde ocorrem esse padrão das 4 estações do ano bem definidas. Elas vão ocorrer entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico,
Então, nós temos a zona temperada do norte e ela vai ocorrer também no Trópico de Capricórnio, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, que vai ser a zona temperada do sul. Então, nessas duas regiões, pintadinhas aqui de verde, vão ser as zonas temperadas. Dentro dessas regiões, nós teremos as estações do ano divididas em 4. Primavera, das flores, o inverno, do frio, o verão, o calor e o outono, da queda das folhas das árvores, certo? Então, apenas nessas duas regiões. A maior parte do território brasileiro está na zona tropical, onde as estações do ano se apresentam de maneira diferenciada, ou seja, nessa zona tropical, nessa região do centro aqui, percebam por essa outra imagem que nós temos boa parte do Brasil, mais da metade do Brasil dentro dessa zona tropical. Então nós vamos ter, na maior parte do Brasil, mas não é a nossa realidade, nós vamos ter uma apresentação das estações, das 4 estações do ano, de maneira um pouquinho diferente. Vamos ver como que elas se apresentam. No Brasil, nas regiões norte e nordeste, o inverno não é caracterizado pelo frio, mas pela redução das chuvas. Ou seja, no inverno vai acontecer uma menor precipitação das chuvas. Então, a quantidade de chuva vai reduzir drasticamente. O verão, por sua vez, está associado ao aumento das chuvas e à cheia dos rios. Nós temos os opostos. No inverno não chove e os rios chegam a secar em alguns casos. O nível dos rios baixam e muito. Já no verão, aumenta-se a quantidade de chuvas e os rios ficam cheios, extremamente cheios. Chove quase todos os dias, com grande frequência. Essa variação anual de temperatura e chuvas pode ser representada por meio de um climograma, que é esse gráficozinho aqui embaixo. Esse tipo de gráfico conta com 2 eixos ordenados, um para a temperatura e o outro para a precipitação. Aí nós temos a listra em vermelho representando a temperatura. Então nós temos as temperaturas aqui do lado, 7 graus, 14 graus, 21, 28 graus, que mantém essa média de 28 graus. E nós temos as barras em azul, sendo a precipitação em milímetro. Janeiro, fevereiro, março, uma grande quantidade de chuva, cerca de 200 milímetros de água de chuva nesses meses. Então, 50 milímetros, 100 milímetros, 150, 200 milímetros. Em janeiro, fevereiro e março, a grande quantidade de chuvas. Abril reduz um pouco, maio reduz mais, junho, julho, agosto e setembro praticamente não chove. A quantidade de milímetros de chuva é muito baixa. Aí em outubro, novembro e dezembro, a quantidade de chuva aumenta bastante. Então, nós temos essa definição no clima tropical, onde no verão, uma grande quantidade de chuva, primavera e verão, uma grande quantidade de chuva, e no outono e inverno, a quantidade de chuva reduz, certo? Na região sul, mais afastada da linha do Equador, as 4 estações do ano apresentam variações de temperatura mais amplas e se aproximam das características europeias. Então, é a nossa realidade aqui, mais ao sul do Brasil. Nós temos as 4 estações do ano bem definidas. Nós temos uma primavera que é florida, nós temos um verão muito quente, nós temos um outono onde as folhas caem e ventam bastante, e nós temos um inverno frio que chega em algumas regiões até a nevar, se igualando quase ao sistema europeu. Os diversos povos indígenas brasileiros dividem o ano em estações que refletem as variações climáticas da região que eles
habitam. Então, eles vão dividir em estações o ano, mas dependendo de onde eles habitam, vai ser um pouquinho diferente. Na cultura guarani, o ano é dividido em tempo novo, que corresponde à primavera e o verão. Então, o tempo novo vai englobar a primavera e o verão. E o tempo velho, que corresponde ao outono e ao inverno. Então, na cultura dos Guarani, nós temos o tempo novo e o tempo velho. Tempo novo, verão, quente, tempo velho, frio e inverno. O tempo novo tem início no equinócio de primavera e o tempo velho no equinócio de outono, ou seja, equinócio de primavera em setembro, onde vai começar a aumentar as temperaturas, e o tempo velho no início do equinócio de outono, em março, quando está começando a reduzir as temperaturas. Para identificar essas datas, os indígenas guaranis analisam o nascer e o pôr do sol. Nos equinócios, o sol nasce exatamente sobre o ponto cardial leste e se põe no ponto cardial oeste. Lembra que a gente comentou em umas aulas passadas que o sol se movimenta, o nascer e o pôr do sol se movimentam ao longo do ano. Então, eles observaram isso e relacionaram com o aumento e a diminuição das temperaturas. Perceberam que nos equinócios, o sol nasce exatamente no leste e se põe exatamente no oeste. Então, eles iniciam um novo ciclo a partir daí, iniciam uma nova estação a partir dessa observação. Outra forma de dividir o tempo empregada por povos indígenas baseia-se nas constelações que estão visíveis em cada época do ano. A constelação da Ema aparece no céu na segunda quinzena de junho. No sul do Brasil, seu aparecimento é associado à chegada do frio. No norte, ele marca o início das estações secas. Então, junho vai marcar o início do inverno aqui no sul e lá no norte do país vai marcar o início do período de secas. Já a constelação do Homem Velho, que aparece em dezembro, sinaliza a chegada das altas temperaturas no sul, início do verão, e o período chuvoso no norte do país. Então vai começar uma grande quantidade de chuvas no norte do país. Aí nós temos então essas duas constelações, a constelação da Ema e a constelação do Homem Velho. É uma caracterização que as pessoas, os povos indígenas, através da observação do céu, nós criamos várias constelações diferentes, juntando os pontos, formando imagens no céu, mas os povos indígenas formavam essas duas imagens, da Ema e do Homem Velho, e utilizavam elas para caracterizar as estações do ano. Estações de seca, estações chuvosas, estações quentes, estações frias, certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o assunto, que tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.